Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel e esse é mais um vídeo do Econometricamente. Hoje a gente vai trazer para vocês um vídeo que na verdade é uma série, né, como a gente fez do MQO, hoje a gente vai fazer sobre o VAR. Esse é o primeiro episódio e se você está interessado em saber como rodar o modelo VAR no Gretel, né, e alguns outros conceitos básicos desse modelo, acompanhe a gente, deixa seu like, se inscreve e bora pro vídeo. A primeira coisa que eu quis trazer aqui para o vídeo é relembrar para vocês o que é o VAR. O VAR é um modelo vetor autorregressivo, certo? E ele funciona através de uma regressão por mínimos quadrados ordinários de uma variável em relação às outras variáveis defasadas. E a gente já vai entender um pouquinho melhor o que são uma variável defasada, né? E em uma relação simultânea desse conjunto de variáveis, onde todas as variáveis devem ser tratadas da mesma maneira. Ou seja, o que significa as variáveis sejam tratadas da mesma maneira? Significa que todas as variáveis elas são endógenas ao modelo. E a influência da variável estimada sobre ela mesma e outras variáveis do modelo, assim como as defasagens e os impactos delas sobre a variável estimada. Isso quer dizer que o VAR significa que quando você tem uma variável que você quer estimar, seja a taxa de juros, investimento, PIB, você está utilizando o passado, os resultados passados dela, para fazer uma estimação futura. Então você usa ela mesma para estimar, a variável para estimar ela mesma, né? A variável T-1, né? Inclusive as outras variáveis que vão estar possivelmente defasadas, aí dentro do modelo. Então você não faz uma estimativa onde x é igual a y1, y mais y2, y3, não. X é igual a ele mesmo, x, aí você coloca mais y, as outras variáveis que vão ajudar a explicar o que você está buscando. Ok? A gente vai trazer um exemplo aí daqui a pouquinho para ficar mais claro para vocês. A primeira coisa que a gente tem que entender agora para conseguir rodar um modelo VAR é entender se a série que a gente está utilizando ela é estacionária ou ela é não estacionária, né? Uma série não estacionária, ela tem as estatísticas dela que se alteram ao longo do tempo, elas são variantes, né? Elas variam. Então a média varia, a variância, a autocorrelação ao longo do tempo, né? Essa série provavelmente vai apresentar alguma tendência de subida, descida, né? A gente tem, por exemplo, o PIB. Se você olhar o dado bruto, ele vai estar sempre subindo, né? Vai ter uma tendência de subida, uma tendência de queda, depende do período que você pegar. Então, o que a gente precisa? A gente precisa que as estatísticas das séries elas sejam invariantes, elas não mudem ao longo do tempo. Então, a média tem que ser constante, a variância tem que ser constante e a autocorrelação com o tempo tem que ser constante também. O que isso significa, né? Então, eu vou trazer aqui um pouquinho para baixo. Essa é uma série, ok? Ela está aqui em nível, então é uma série normal, baixei os dados, coloquei no Gretel, eu tô, esses aqui são crédito disponível, eu peguei aqui um dado de crédito disponível, e aqui você vê uma tendência de crescente, né? Crescimento até 2014, depois ela tem uma queda do crédito disponível para a empresa privada. Ok? Então, essa é uma série estacionária? Não, ela é uma série não estacionária, porque ela tem uma tendência. Você pode ver que, se você olhar alguns períodos, ela tem uma média totalmente diferente. Entre 2008 e 2010, 2010 e 2012, 2012 a 2014, você vai ver que ela tem média de diferença, tem uma variação diferente, e ela tem uma correlação também diferente. Ok? Então, o primeiro passo é você tirar as diferenças da série. É você pegar o valor da série, reduzir pelo valor T-1, né? E aqui, uma série, uma segunda, essa seria uma primeira diferença, então você teria a série defasada em primeira diferença, e a segunda diferença nada mais é do que fazer o mesmo processo de novo. Ok? Aqui eu trouxe um exemplo,
na prática, né? Então, por exemplo, o PIB, você tem lá o primeiro trimestre de 2019 ao quarto trimestre de 2019, e aqui você tem os valores. Quando você tira a primeira diferença, você está pegando o valor de t e t menos 1, e você chega no valor da primeira diferença. Quando você faz, se caso seja necessário, uma segunda diferença, você pega o valor de t menos t menos 1, né? Então aí você vai ter a segunda diferença. Ok? Então, voltando para os gráficos que eu tinha mostrado aqui, essa é uma série em nível. Aí a gente vai fazer esse teste depois lá no Greto, mas eu estou trazendo uma prévia resposta. Aqui a gente tem ela em primeira diferença. Então você vê que ela já mudou, ela tinha uma tendência, agora ela tem uma tendência menor, ok? Segundo o nosso teste ADF, ela ainda tem um p-valor alto, tá? Esse p-valor tem que ser menos que 10% pelo menos, ok? Então aqui, teste com constante, ela tem 0,48, e teste com constante tendência, ela tem aqui abaixo de 10%. Mas é importante você ter constante e constante tendência abaixo de 10 pelo menos, né? Para você ter um bom nível de confiança. E a segunda diferença, você já vê que ela apresenta aqui um valor constante, muito próximo, uma média constante, uma variação, apesar de não ser, você ter picos aqui, né? Você tem ela mais constante do que antes. Então, você tira a tendência, você tira a sua série de ter uma correlação que não seja significativa, porque quando você tem uma tendência na série, você está trabalhando com séries temporais, e você tem uma tendência nessas séries, você pode tomar uma ação ou fazer uma regressão equivocada por conta dessa tendência, ok? E aí, por último, eu queria trazer aqui a correlação espúria, que é nada mais que uma correlação que não tem nada a ver, certo? Eu vou até abrir um site aqui para mostrar um pouquinho do que é a correlação espúria. Esse é o site, pessoal. Esse é um site bem interessante. Ele está em inglês, mas vale a pena, se você não manja de inglês, dar uma olhadinha aqui, porque de certa forma é engraçado. Eu não vou traduzir a primeira porque é bem pesada, mas a segunda é o número de pessoas que se afogaram numa piscina e os filmes do Nicolas Cage. Então, se você fizer uma regressão, você vê que elas têm uma tendência muito parecida. Então, você pode dizer que essas séries têm uma correlação e pode dizer que os filmes do Nicolas Cage têm uma correlação com pessoas que morreram afogadas na piscina. Isso é totalmente ridículo, né? Se você olhar na ótica cultural, não faz sentido isso. Por exemplo, outro exemplo, né? Divórcios em Miami e o consumo per capita de margarina. Então, quer dizer que a margarina influencia, o consumo per capita de margarina influencia os divórcios em Miami? Ou o inverso? Não faz sentido. Você tem um R bem alto aqui, ó, de 99% de explicabilidade e não faz sentido. Então, o problema é, quando você não tira a tendência das séries, né, você não tem uma série estacionária, você pode estar fazendo esse mesmo equívoco, só que com coisas que possivelmente são correlacionadas, né? Você pode pegar aí a taxa de juros e as vendas no mercado de varejo, não sei, você pode pegar algumas informações, renda per capita e vendas no mercado de varejo. Pode ter uma correlação? Pode, mas se você não tirar a tendência e ter uma série estacionária, ele pode te levar a um entendimento equivocado e, consequentemente, espúrio. Bom, aqui, essa era a introdução básica que eu queria trazer para vocês, e trazer esse site que é muito bacana, ok? E agora a gente vai lá para o Greto para fazer os primeiros passos da estimativa. Bom, pessoal, agora aqui no Gretel, a gente vai inserir os dados. Então, minha série de tempo,
Se você tem dúvida de como inserir os dados no Greto, a gente já tem um vídeo aqui no canal explicando como fazer, ok? Eu vou tentar deixar um cardzinho aqui para vocês. Então, no caso, é uma série temporal, trimestres, e a minha série começa aqui, ó, conforme o histórico, no segundo trimestre de 2007. Então, posso digitar aqui 2007 e o segundo. A gente dá o avançar, ele valida para você, para a gente confirmar, e aplica. Aqui estão os dados inseridos. A primeira coisa que a gente faz agora é verificar se as séries elas são estacionárias ou não. Então, eu vou pegar o crédito aqui, por exemplo, que foi o que eu mostrei no arquivo do Word. Então, a gente, dando 2 cliques, a gente vê a série, e a gente pode ver o gráfico aqui, ó, clicando. E a gente pode ver que tem a tendência de subida, uma tendência de queda, e a gente já sabe aqui, olhando o gráfico, que essa série não é estacionária. Então, a primeira coisa é a gente realmente testar ela, né? A gente já sabe olhando o gráfico, mas econometria é testar, é verificar se a série é ou não. Ok? Então, a gente vai em variável, clica na variável, vai em variável, teste de raiz unitária e teste de Fuller aumentado. A gente vai fazer o teste com constante e com constante de tendência, ok? Vamos dar ok. A gente vai seguir a observação. A gente vai seguir com o número de 10 aqui sugerido pelo Greto, número de defasagens. Bora lá. Ok. A gente já verifica que o p-valor está alto para a série com constante. E a série com constante de tendência também tem um p-valor bem alto. Ok? Então a gente já entende que o crédito, a variável em nível, ela não é estacionária, então a gente precisa tirar a diferença dela aqui, né? Então, como que você faz a diferença? Então, você clica no botão direito em cima da variável e pode acrescentar a diferença, ok? Então, aqui a gente tem a primeira diferença da variável crédito. Então, você vê que a gente tem ela normal e agora tem o D underline crédito, que significa que essa variável está em primeira diferença. Ok? Você vai fazer esse processo para todas as outras variáveis do seu modelo para verificar, né? Mas caso uma delas não seja estacionária em nível, né? Você precisa tirar a primeira diferença em todas, né? Você precisa trabalhar com as mesmas defasagens em todas as variáveis na hora que você for estimar. Você não pode ter uma variável em primeira diferença, outra com a segunda, outra em nível, não. Se você tem uma primeira diferença, você faz todas com primeira diferença. Ah, precisou tirar a segunda, todas com a segunda, ok? Então, você vai fazer esse processo para todas, ok? E vai prosseguir. Antes de eu fazer isso, né, eu já vou testar de novo. Ó, eu vou abrir o gráfico aqui, a gente já vê que tem uma diferença no crédito, então a série já está perdendo a tendência, mas ela ainda tem uma tendência. Mas vamos verificar, a gente não tem certeza ainda. Ok? Então, a mesma coisa, clica, a variável, testar a raiz unitária, teste ADF, a gente segue com o que já está marcado e dá OK. Aqui a gente verifica que o p-valor do teste com constante ainda está bem alto, né? Apesar de que o com constante tendência já está abaixo do 10%, o que é um bom sinal. Okay? Então, o que será necessário? Será necessário tirar mais uma diferença. Então, você pega a série já em primeira diferença já e acrescenta mais uma diferença. Então, ele fica assim. Então, série em nível, série em primeira diferença, série em segunda diferença. A gente volta a fazer o teste e aí a gente encontra o que a gente procura. A gente encontra p-valor bem pequeno, abaixo de 1%, né, de 0,01, e aqui a gente tem abaixo de 5%, né? A gente tem 0,011, né? 0,011
Seria 1,1% aqui, se você quiser olhar em porcentagem. Ok? Então, essa série, ela é estacionária. Vamos olhar o gráfico dela aqui. Ó, a gente valida isso olhando o gráfico também. E agora o ponto, se você vai usar, se a gente for usar o crédito aqui, a gente vai ter que fazer esse mesmo processo para todas as outras séries. Mesmo que ela esteja em primeira diferença, ela seja estacionária. Se eu for usar o crédito, eu preciso que todas estejam com a segunda diferenciação. Ok? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo. A gente já fez, levantou com os conceitos básicos do teste, do que a gente precisa, o que a gente precisa fazer para acertar e o que a gente precisa fazer para não errar, né? Para a gente não ter uma correlação espúria. Por esse vídeo é isso. Espero que tenham gostado. E se gostaram, claro, deixe seu like, se inscreva. E se tiver qualquer dúvida em relação ao tema deste vídeo, comenta aí e quando a gente conseguir, a gente responde vocês, ok? Muito obrigado, um forte abraço.